Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo com a prece, rogando a Deus e a Jesus que possamos começar um novo ciclo, transformando o aprendizado em sabedoria, colocando em prática no nosso dia a dia, na convivência com o outro, tudo aquilo que guardamos no nosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então vamos dar sequência à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos. Estamos no capítulo sobre as reflexões sobre adoção. Estamos dando sequência, estamos na leitura de um relato de uma das pacientes da doutora Helen. A modificação introduzida nos planos acarretou outra consequência igualmente imprevista. Os pais adotivos estavam conversados para receber um menino e não uma menina. A moça não conseguiu lembrar-se de tudo, mas declarou, acertadamente ao meu ver, que provavelmente teve de arranjar as coisas para que ela fosse adotada e não seu irmão mais moço, cujo corpo ela havia escolhido previamente para ser o seu. Foi bem aí que paramos. Essa conclusão me parece correta porque, inexplicavelmente, embora decididos pela adoção de um menino, os pais preferiram ficar com a menina, apesar de estarem ambos sendo oferecidos à adoção. Daí se tira mais uma lição, a número 3. Intenso intercâmbio de ideias, propostas e acordos ocorre nos bastidores do mundo invisível, sem que tenhamos consciência de toda essa atividade, a não ser fortuitamente. Isso levanta uma questão que eu havia deixado para discutir mais adiante, mas que podemos tratar aqui mesmo, para aproveitar o encaixe natural oferecido pelo caso. É correto e aconselhável adotar crianças alheias? A questão é bem mais complicada do que possa parecer à primeira vista, e não creio que devamos propor, para ela, uma resposta maniqueísta sim ou não, preto ou branco. Como em tantas outras situações da vida, às vezes o melhor tom é o cinzento e não as alternativas radicais preto e branco. O primeiro aspecto a considerar é o kármico. Penso que já deu para entender que os espíritos renascem com programas de vida bem detalhados e específicos para executar determinada tarefa, especialmente aquelas em que o objetivo é o aprendizado ou reaprendizado do amor, como vimos anteriormente. Sabemos que as leis de Deus são ao mesmo tempo severas e flexíveis, o que significa que não são punitivas, mas educativas, e que não impõem a correção senão na medida suportável pela pessoa, a fim de não sobrecarregá-la acima de suas forças. Se abusamos, por exemplo, da riqueza, é certo que vamos ter uma ou mais existências de pobreza e dificuldades. Se usamos a beleza física como arma ou instrumento de domínio, podemos contar com a falta de beleza mais adiante. Se esbanjamos de modo inconsequente a saúde, virão deficiências orgânicas. Se tripudiamos sobre o amor que nos dedicaram pessoas abnegadas, é fácil prever existência futura, talvez mais de uma, em que amargaremos a solidão, o desamor, o abandono. A ação educativa vem, portanto, com os sinais trocados na medida, extensão e teor do erro cometido. Nem mais, nem menos, porque, quando erramos, produzimos automaticamente um molde a ser utilizado pelos mecanismos de reparação. Por isso a palavra karma quer dizer ação e reação, e por isso alguns autores a chamam de lei do retorno. São maneiras diferentes de explicar o mesmo conceito básico de que você é responsável por tudo quanto faz de errado e contabiliza a seu favor as boas ações praticadas, por mais insignificantes que elas sejam. Tudo conta ponto.
de um lado ou de outro, negativo ou positivo. O resultado desse balanço é a medida da nossa paz interior ou dos distúrbios emocionais que ainda permanecem em nós à espera de solução. Segue-se que o espírito que nasce sob condições adversas tem algum compromisso pendente por ali, mesmo porque a lei não impõe sacrifícios inúteis ao inocente. Na sua fantástica complexidade, contudo, a lei é também de uma lógica e paradoxal simplicidade em tudo o que movimenta. Como dissemos há pouco, ela não é de uma inflexibilidade incontornável. Por outro lado, ela não embaraça ou desestimula o exercício da caridade. Muito pelo contrário, deixa sempre espaço para que entre em ação a qualquer momento a lei maior do amor ao próximo. Isto quer dizer que não devemos cruzar os braços ante um doloroso caso social, ante o sofrimento alheio, a penúria, a dor, a aflição, somente porque a pessoa fez alguma coisa errada no passado e, portanto, merece o sofrimento que lhe foi imposto. Não recusemos jamais a ajuda ao que sofre, sob o raciocínio farisaico de que ele tem mesmo de sofrer para aprender. Qualquer um de nós, em semelhante situação, gostaria de um gesto de solidariedade, de amor, de ajuda, que nos aliviasse o sofrimento, por mais justo e merecido que ele seja. O amor, disse o apóstolo Pedro, cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes, é o gesto fraterno de solidariedade e compreensão que vai disparar no espírito alheio o dispositivo da aceitação, da conformação sem revolta, do estoicismo, que compreendeu que os amplos territórios da felicidade começam logo ali adiante, depois de percorrido o caminho estreito e espinhoso do sofrimento regenerador. Mas, afinal de contas, devemos ou não devemos adotar crianças? Disse há pouco que não há respostas tipo preto ou branco, uma excludente da outra. Acho que a melhor regra nesses casos é agir segundo sua intuição, após ouvir no silêncio da meditação e da prece sua voz interior. Na minha opinião pessoal, atenção, pessoal, não uma regra geral ou norma, a adoção é a solução humana indicada para os recém-nascidos abandonados ou para crianças entregues a asilos e orfanatos. Quanto às crianças encontradas em famílias presas a ambientes de pobreza e dificuldades, entendo que devem ser assistidas, ajudadas, orientadas, acompanhadas, porém mantidas no lugar onde estão. A transferência de uma criança de um contexto de pobreza e simplicidade para um de riqueza e sofisticação oferece insuspeitados riscos e inconveniências. Julgo necessário explicitar melhor esse ponto de vista. Pessoal, não se esqueçam. Eu não havia formulado um juízo concreto sobre esse problema. Certa vez, contudo, há não muito tempo, um espírito contou em nosso grupo que após uma ou mais existências, em que fora daquelas de quem costumamos dizer que tem tudo, beleza, riqueza, status social, etc., ela se viu finalmente numa vida em que foi encaminhada para a extrema pobreza, a fim de reeducar-se, pois quando teve de tudo, usou e abusou de seus poderes para errar, oprimir, impor sua vontade e fazer muita gente sofrer. Pois bem, renascida em contexto de privação, onde estava programada para levar uma vida dura, difícil, mas honesta e regeneradora, alguém a tirou dali. Era uma bela menina. E a levou para criar-se em ambiente de luxo, onde novamente se perdeu, atropelada pelas antigas matrizes espirituais, de que não conseguira ainda livrar-se. Ao regressar ao mundo espiritual, seus compromissos tinham se agravado, em vez de levá-los pelo menos atenuados, ou possivelmente liquidados, quanto aos aspectos que tanto a infelicitavam. Enquanto viveu, tudo parecia muito bem. Era a menina pobre e anônima,
que subira na escala social, vivendo como grande dama uma existência na qual, mais uma vez, empregou seus dotes de beleza física e muito da fingida finura de trato para novamente dominar e impor sua vontade caprichosa àqueles que a cercavam. Por isso, descera espiritualmente, enquanto, pelos padrões humanos, havia se elevado socialmente. Ela própria dizia agora, como espírito, novamente desencantada e insatisfeita consigo mesma, que teria sido preferível que a família rica que a adotou, ainda jovem, a tivesse ajudado a ficar lá onde estava, para que se reeducasse e considerasse as pessoas como seres humanos, não como peças de seu tabuleiro pessoal de xadrez, onde a vitória consiste em eliminar tudo o que se coloca no caminho que leva o xeque-mate ao rei. Sou francamente favorável à atitude de casais sem filhos ou mesmo já com filhos próprios e alheios que se decidem pela adoção de crianças abandonadas ou órfãos de pai e mãe. Pelo que tenho tido oportunidade de verificar no longo trato com os espíritos, muitas vezes o caminho para chegar a determinado casal passa por um renascimento desses, aparentemente fortuito e por acaso. Um amigo meu, já idoso e com os próprios filhos criados, certa vez encontrou à porta de sua casa um recém-nascido a chorar. Recolheu-o com todo o amor e o está criando com o maior devotamento, apesar do sacrifício pessoal que isso significa para ele e para a esposa, já desobrigado de suas tarefas junto aos filhos. Diz-me ele, porém, que o menino, com mais de 3 anos a esta altura, é a alegria deles, a despeito de todas as canseiras e imprevistos que impõem os cuidados de uma criança. Como eu, também ele pensa que se de alguma forma misteriosa aquele espírito estava mesmo destinado a eles e algum vínculo deve existir a uni-los. Em outro caso, para citar apenas mais um, confirmou-se posteriormente a existência de antigas conexões do casal com a menina que, como se diz, praticamente lhes caíra ao colo. Até aqui tenho falado neste particular de minhas opiniões pessoais, enfatizando bem que não constituem regras gerais. Agora não. Falo sobre uma norma universal e infalível, insubstituível e eterna. É a lei do amor. Se você percebeu por aquela criança específica o suave calorzinho do amor, tome-a nos braços e deixe que o amor o inspire. Se não lhe parece aconselhável pelas razões expostas ou outras que você admitir, levá-la para sua casa, mesmo assim dê-lhe seu amor. Materialize esse amor em ajuda concreta, não excessiva, não sufocante e não possessiva, mas sob forma de apoio, para que ela possa viver onde está, minorando dificuldades, sem remover de seu caminho os obstáculos de que ela precisa para se fortalecer ao aprender a superá-los. E faça o possível para não interferir com o livre-arbítrio da criança e com o daqueles que a cercam. Proporcione-lhe a orientação que você entender necessária e oportuna, mas deixe as decisões finais a critério de cada um. Com isso, nos antecipamos um tanto ao nosso esquema. Voltemos um passo ou dois, porque ainda não conversamos sobre o que se passa na mente de um espírito nos dramáticos momentos em que ele está renascendo. É o que iremos ver a seguir. Bem, vamos lá. Os mais dramáticos depoimentos colhidos pela doutora Helen são os que contam as emoções e as perplexidades do nascimento em si, ou seja, o momento do parto. Muitos aspectos inesperados e até paradoxais foram revelados nesse mergulho nas profundezas da memória integral das pessoas. Como vimos, a doutora conseguiu que 84% de seus pacientes, num grupo de 750, se lembrassem com impressionantes detalhes do significativo drama cósmico do nascimento. Com algumas constantes observadas, ela montou um quadro de não poucas surpresas. A primeira delas foi, como já vimos, que morrer constitui habitualmente uma experiência agradável pelo seu conteúdo libertador. É a volta
a uma dimensão em que temos uma visão mais ampla da vida, uma incrível capacidade de movimentação e de entendimento, ao passo que nascer traz consigo um componente de incerteza, de melancolia, de inquietação ou franco desgosto. Muitas são não propriamente queixas dos nascituros, mas suas apreciações críticas sobre aspectos desagradáveis, se não negativos, que encontram logo a soleira da nova existência que se preparam para viver. Tentemos resumir tais depoimentos para não nos estendermos demais. Em primeiro lugar, o ato físico de nascer. A criança vem de um estágio dentro do organismo materno, onde se encontrava em ambiente silencioso, tépido e escuro, além de aconchegante e confortável. Ao emergir, muitas vezes de maneira inadequada, abrupta, quase violenta, é retirada em um contexto extremamente agressivo, como se literalmente saltassem sobre ela e a envolvessem 3 fatores adversos: frio, intensa luminosidade e barulho. São praticamente unânimes as observações nesse sentido, pois o parto é feito sob a intensa luz dos refletores e usualmente a criança fica por alguns momentos, pelo menos, nua e abandonada sobre a fria superfície de uma peça na sala de operação, a perceber à sua volta toda aquela nervosa agitação de pessoas que se movimentam e falam. Chocam-se instrumentos, zumbem aparelhos e mecanismos diversos, especialmente quando ocorre alguma crise, e a mãe e o bebê têm de ser atendidos em regime de emergência. Muitos são também os que reclamam da precipitação com que é feito o parto, em momento em que a criança tem a convicção de ainda não estar pronta para emergir do lado de cada vida. Isso ocorre seja porque o parto está sendo induzido ou porque a cesariana, que se vai tornando cada vez mais rotineira, foi programada segundo conveniências do médico e ou da família e não tem sintonia com os critérios universais da natureza. A sensação de estar sendo forçada antes do momento apropriado adquire às vezes dramática intensidade. Uma pessoa descreveu da seguinte maneira suas impressões: no canal do nascimento, certa força continuava a me empurrar, e eu nada podia fazer, pois não havia onde me agarrar ou pendurar. Imediatamente após o nascimento, senti o súbito impacto do ar frio, luzes brilhantes e gente usando uma roupa esquisita. Senti-me indignado no canal, expõe outro, porque eu estava sendo forçado a sair antes do tempo que desejava. Logo que nasci, observei a parede de um branco intenso a apenas 1 jarda diante de mim. Não estava consciente dos sentimentos das demais pessoas por causa da minha intensa fúria. Acho que a tônica de tais depoimentos é o extraordinário senso de maturidade, de dignidade, de percepção e sensibilidade das pessoas regredidas. Quem está ali, vivendo a traumática experiência do nascimento, não é um bebê inconsciente, ignorante e desligado de tudo, mas um ser adulto e amadurecido na plena posse de seus poderes e recursos intelectuais. Nele se percebe muitas vezes uma inteligência superior e uma experiência de inesperada amplitude e profundidade. E mais, são pessoas dotadas de apurada capacidade crítica, em condições de captar com incrível facilidade não só o que se diz à sua volta, mas até o que se pensa ou apenas se sente, ainda que a palavra dita seja diferente e oposta àquilo que realmente está na mente da pessoa que fala. Vimos há pouco a indignação de bebês que foram obrigados a nascer, antes de se sentirem em condições de fazê-lo. Há mais, contudo, eles percebem claramente se estão sendo tratados dignamente, com interesse e amor, ou se estão sendo rejeitados ou considerados meros objetos, ou coisas que nem alma têm. Dói-lhes a frieza profissional e apressada de médicos e enfermeiras, ou o sentimento de rejeição e desapontamento da mãe ou do pai, o ciúme do irmão mais velho ou a irritação da avó. Como posso me comunicar com essa gente? Pergunta a si mesmo um deles. Minha impressão era de que as pessoas na sala de parto não sabiam de nada, e eu sabia tudo aquilo, diz outro. Isso me pareceu cosmicamente divertido.
Percebi que meu espírito observava tudo. Juntei-me ao corpo momentos antes do nascimento. Minha impressão após o nascimento foi a de que a palmada que o doutor me aplicou não era necessária. Fiquei indignado. Eu sabia que o médico estava com uma bruta ressaca. Parecia-me que os médicos não percebiam que eu estava consciente e me tratavam como um não ser, mera coisa, ou objeto. Observe o leitor esse outro depoimento. A experiência no canal foi a mais vívida para mim. Eu sentia a tepidez do útero e as contrações musculares que me forçavam a descer. Estava experimentando esse movimento para baixo quando explodiu aquela luz intensa, agoniadamente brilhante, e meu rosto todo se contraiu. Percebia vagamente alguns dos pensamentos dos médicos e das enfermeiras e seus sentimentos. Não era meu presente ego que aceitava essas ideias porque eu achava que, como bebê, não era suposto estar fazendo aquilo. O caso é que eu estava mesmo telepaticamente consciente das emoções deles. E vamos dar uma pausa, continuamos na próxima terça-feira. Boa noite a todos. Nesse nosso primeiro encontro do ano, vamos trazer para as 2 palestras da noite o mesmo tema. Alguns já devem ter visto a prece do Espírito Ismael, que consta do livro que foi lançado na virada do ano pela Mansão do Caminho, psicografado pelo Divaldo. O livro se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Como trata-se de uma mensagem que exige muito mais que uma leitura, vamos trazer algumas reflexões. O texto vocês podem buscar no site da casa, a mensagem digitalizada. Ismael, então, nos traz: Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros, que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Então, o ponto culminante da obra de amor, quando surgiu o ser humano ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei do progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação e, através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em retaguarda das sensações alcevajadas. Enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso do seu eixo. Simultaneamente,
os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Vamos então fazer uma pausa na leitura para trazermos algumas reflexões. Vale comentarmos até a saudação, em que ele se refere a filhas e filhos, os dois gêneros dos seres humanos. Ele poderia ter dito apenas filhos, englobando o homem e a mulher. E essa terminação os, não seria do masculino, e sim do gênero neutro do latim, que deu base à formação da língua portuguesa e de outras tantas. E na transição do latim para a nossa língua, a letra U, do gênero neutro, adaptou-se como letra O. Portanto, a discussão sobre essa questão, nesses tempos de loucura pandêmica, é totalmente estéril. Fala da luta da nossa terra para ir se transformando num mundo agradável, para que pudéssemos aqui nos desenvolver, enquanto nós, seres humanos, mesmo com a vinda do Cristo para nos guiar, preferimos ficar presos às paixões asselvajadas. Nos traz um importante ensinamento do qual não nos damos conta de que somos nós mesmos, na história da humanidade e da Terra, que temos gerado calamidades inomináveis com pensamentos e ações. Como nos ensina Manuel Filomeno de Miranda, a enfermidade moral e espiritual gera transtornos emocionais psíquicos. Os fluidos morbíficos ingeridos psiquicamente pelo reencarnado misturam-se aos complexos mecanismos da neurocomunicações cerebrais, da mitose celular, dando lugar a desorganizações fisiológicas, agredindo o sistema imunológico através do qual agentes destrutivos da fauna microbiana atacam o organismo, instalando enfermidades reais ou provocando sintomas perturbadores. Continuando então na mensagem de Ismael. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou o seu clímax nesse nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. O mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior, e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadoras em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho. Comunidades e países que seriam aniquilados. Quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe.
As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez e os dislates morais atentatórios às leis de ordem e ética moral que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais telementalizadas por espíritos de equivalente quilate. Resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Vamos então a mais uma análise, buscando alguns pontos de tantos pontos importantes que ele nos traz. Em períodos de sofrimento coletivo, se consegue num espaço menor de tempo um resultado que demoraria séculos, como ensina Kardec. Então, é esse o sentido de apressar-se a mudança, apressar-se a transformação, porque quando assume um caráter coletivo, hoje vivendo ali a humanidade como um todo, isso apressa o desenvolvimento. É muito importante que entendamos que é por misericórdia que estamos vivendo e continuaremos a viver como se um clarim, porque o clarim já tocou, mas eu entendo que é como se um clarim estivesse tocando. O clarim é aquele som que anuncia momentos de suma tensão, né, de perigo. Então, é como se um clarim estivesse tocando.
Isso é misericórdia. Porque são os últimos ais, são os toques da trombeta do Apocalipse, nos acordando, nos alertando. É preciso, então, ressignificar o conceito de felicidade e sofrimento. Esse processo da separação do joio do trigo, que significa que determinados espíritos para cá não retornam, já começou no século passado. Mas é claro que há agora um apressar do encarne de muitos espíritos endurecidos para que também tenham a sua última oportunidade. Confiamos, continua Ismael, confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo, ante as injunções algo semelhantes desses dias. Estamos convidados a interferir de toda a forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e de caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados, por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Vamos trazer mais alguns pontos. Essa terceira vinda de Jesus à Terra, que ele fala, em reunião com seus mensageiros celestes, mudou a tragédia que estava por vir. E podemos deduzir que essa reunião se deu em algum momento da segunda metade do século XX, do século passado. Emmanuel nos fala, no livro A Caminho da Luz, que a primeira reunião de Jesus com a comunidade de seres angélicos nas proximidades da Terra se deu quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar e a segunda quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra. E ele diz que espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. E ela então já aconteceu. Ismael nos fala dessa nova vinda de Jesus e diz que tudo mudou. Sofrimentos e guerras devastadoras estavam previstos. Uma rápida pesquisa já nos mostra o número absurdo de conflitos que continuaram na segunda metade do século, mesmo quando termina a Guerra Fria em 1991. Temos guerras terríveis, mas o fato é
Então, mesmo após a Guerra Fria, continuam guerras terríveis. Mas o fato é que havia em jogo decisões por parte de líderes que ameaçavam os planos de Jesus, e ele, por misericórdia, impede tais acontecimentos nascidos do orgulho exacerbado e do desejo de supremacia. Pelas palavras de Emmanuel, caberia ao século XX a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Então, no século XX, já estaria previsto o desfecho. A misericórdia vem então nos apressar porque estamos atrasados. E agora, como foi dito por Ismael, as armas poderosas, aquela corrida pelo armamento, essas armas poderosas de determinadas nações não destroem o inimigo. Nos preocupemos mais com a depuração íntima que ele falou do que com a solução que para nosso bem não virá como se está imaginando, pelo claro motivo: ainda não foi suficiente, ainda não aprendemos o que é exigido de nós para adentrarmos o novo mundo. Somente o amor, agora voltando à finalização de Ismael, somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Ele termina então trazendo a referência à multidão da milícia celestial que junto ao anjo traz a boa nova aos pastores cantando e louvando glória a Deus nas alturas, nos convidando a também como esses mensageiros e esses pastores a cantar, glorificar e levar a boa nova a corações que ainda não escutam os sinos tocarem. Tenhamos uma